Olá, referenciadores do Brasil, eu sou o Flash. Eu sou o Bosco. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a nova adaptação da Netflix, Erased. Obviamente, galera, tem pequenos spoilers só do primeiro episódio, que a gente não viu a série toda, é a primeira impressão só. Mas é aquilo, são spoilers pequenos, porque como é o primeiro episódio, muita coisa tá na sinopse mesmo, então não é nada muito grave. Então... Pode ver sem muito medo. Então, só pra avisar vocês aí, pra ninguém tomar spoiler desavisado. Bom, pra quem não sabe, é uma adaptação de um mangá que começou a ser lançado em 2013. Acabou ano passado, 2016, tem um anime também. E agora ele está sendo lançado aí no Netflix, uma adaptação original, muito legal eles estarem pegando essa coisa mais nipônica, tipo, eles começaram a fazer anime, agora estão fazendo live action de anime. Sim. E é importante também que a produção é japonesa, não é uma ocidentalização, como foi o Death Note, né? Eles não estão fazendo isso de pegar e adaptar pro ocidente, não. É uma produção japonesa Netflix, é um investimento que eles fazem nas áreas onde eles atuam, onde eles têm público, de financiar a produção do país, e aqui vai ter um filme brasileiro também no final do ano. Sim, eles estão fazendo, desvinculando muito dos Estados Unidos. Sim. Obviamente que, os panteões dele ainda são as séries americanas, Stranger Things, Mindhunter, as séries da Marvel. Na verdade, Mindhunter não é panteão. Só falei porque é boa. Tem o Dark, inclusive a gente fez. É alemão. Então, assim, tava virando uma parada bem universal mesmo. É bom avisar também, galera, que a gente não leu o mangá, tá? A gente conheceu agora. A gente acabou de ver o primeiro episódio, assim, é a primeiríssima impressão mesmo, já de cara. E pra quem não tá ligado, a história é basicamente viagem no tempo. A sinopse, ela entrega basicamente o que acontece no primeiro episódio. Exatamente. A gente vê que é um cara chamado Satoru, né? Satoru, o nome dele? Acho que é. Ele tem em volta de 28 anos, 29 anos, e ele meio que volta no tempo, tipo, de 1 até 5 minutos antes, pra evitar que coisas ruins aconteçam. Não é ele que escolhe, a coisa simplesmente acontece. Quando acontece, ele sabe que algo tá errado e ele vai ter que corrigir. Exatamente, sim, ele não controla os poderes, como ele falou. É uma parada bem no limite do amanhã, só que no limite do amanhã ele meio que controla, que ele se mata e aí ele revive. Exatamente, ele sabe qual é a mecânica, então ele pode usar. Aqui não, ele só sabe que alguma coisa errada tá acontecendo. E dá a entender que isso acontece já tem um tempo, porque ele já tá familiarizado com o que tá acontecendo, ele até deu um nome lá. Ele chama de revivência. Pelo que eu li rapidinho aqui, chama de revival no anime, no mangá. E ele já tem uma certa naturalidade, ele já sabe, tipo... Opa, tá acontecendo isso de novo? Tem alguma coisa errada que a gente tem que corrigir. Só que nesse episódio, inclusive são episódios bem curtinhos, galera. Coisa de... 23 minutos. Uma duração média assim de 23 minutos, 30. Eu até falei com ele, será que é série de comédia? Porque é bem pequenininha mesmo. E ela tá em 12 episódios, essa primeira temporada. O personagem do Satoru, ele é um cara meio melancólico assim, porque ele não tem amigos, não tem namorada. Ele tem mais a mãe dele, que ajuda muito ele. E uma colega de trabalho, né? Ele trabalha como entregador de pizza, mas o grande sonho dele é ser mangaka. Ele quer escrever mangás e tal, ele tem um negócio de heroísmo, é quase uma metalinguagem ali do mangá. Assim. Ele não é um cara assim muito interessante, o que torna ele interessante é o poder dele de voltar no tempo. Mas assim, eu tenho umas paradas que eu não entendi muito bem, que eu até falei com o Bosco, mas assim, não sei se eles vão mostrar isso, ou se ele já tentou e não foi aprovado. Por exemplo, a gente vê... Bem no início do episódio que ele vai apresentar o mangá dele, não sei o que, o cara fala que não vê o autor nele, que não tá vendo a pessoa que escreve no mangá. Então, mas por que ele não faz da própria história dele de falar de que volta no tempo? Cara, é um material perfeito pra você fazer um mangá, por que você não faz isso? Não é mostrado, não sei se vai mostrar porque eu não vi o resto, mas assim, se não mostrar é meio esquisito, né, porra? Tem uma história ali feitinha, você já tem um bolo pronto, cara, só se distribuir agora. Eu espero que falem disso, porque, cara, é como o Flash falou, é pronto, sabe? Seria até legal se justamente o mangá dele conta a história dele e não é aprovado, porque ele que é um herói de verdade não consegue vender o mangá de um herói de verdade. Isso, sabe? Seria interessantíssimo, mas se ele não tiver feito esse tipo de história... Bizarro, né? Esquisito. Mas enfim, a premissa básica da série, gente, é um negócio meio de suspense. Por quê? A gente já é apresentado a um personagem que parece que é importante pra trama, que é um amigo de infância do Satoru, que é um cara que foi preso, teoricamente, né, dá a entender que foi preso injustamente por causa de sequestros que aconteceram 18 anos atrás, esse ponto é importante. O nome desse menino é Yuki, ele era o melhor amigo do Satoru, só que os sequestros continuaram, a mãe dele sabia disso. Ela até, quando ela é assassinada, ela fala desculpa, eu tenho que contar o Satoru, não sei o que. Então dá a entender que ela culpou o Yuki
e que esse cara misterioso, ela sabe quem é. Dá a entender que realmente foi um negócio muito traumático pro Satoru a prisão do Yuki, porque, como a gente vê, ele é um cara que não tem muitos amigos, quer dizer, ele não tem nenhum amigo, ele tem só uma colega de trabalho e tal. Piscou a luz. Piscou no geral do mundo. Caraca, mano. E é interessante pontuar o porquê que o Yuki foi incriminado, porque acontece que foram duas pessoas da turma do Satoru que foram sequestradas na época, era do mesmo colégio, então acabou que as pessoas começaram a incriminar ele. E dá a entender que foi realmente muito traumático, e o Satoru nunca deve ter aceitado muito bem essa prisão, e dá a entender também que a mãe dele tem alguma coisa a ver. Porque ele fica nessa coisa de pedir desculpa e tal. Aí eu já entro numa parada que, pô, beleza, foi traumático pro maluco. Como ele esqueceu disso? Ela fala, não, você não se lembra do que aconteceu na quinta série? Não lembro. Porra, prenderam o seu melhor amigo, você não vai lembrar disso, cara? É meio estranho, mas tem até uma certa explicação, porque tem eventos traumáticos que fazem com que a pessoa ela altere a memória do evento que ela tem, sabe? Então pode ser alguma coisa parecida. Pode ser, inclusive, que tenha acontecido algum revival e ele não lembra o que aconteceu. Tipo, ele pode ter falhado e ele não lembra o que aconteceu. Será que rola isso? Espero que sim, porque dá pra fazer. Essa série dá pra fazer teoria pra caramba, mas vamos voltar aí. Quer dizer, a gente não sabe, a gente não viu tudo, né? Vai ver explica a porra toda e não adianta fazer teoria. Verdade. Mas talvez abra algumas interpretações aí, não sei, quem sabe, vamos ver. Aí a gente chega na parte mais importante do episódio, que é quando o Satoru, ele tem uma revivência, né, um revival, e só que não é ele que conserta. Na verdade, quem conserta é a mãe dele, que é ela que vê o cara sequestrando, né, de fato, a criança, levando ela embora, e aí o cara, ele percebe, né, ele olha pra trás e vê que a mãe do Satoru tá vendo alguém, e aí ele vai, solta a mão da menina e vai embora, sabe, como, fui descoberto, que droga, e depois ele volta e mata ela. A mãe do Satoru, ela anota a placa da internet, ela pega o celular e tal, e aparece o assassino meio que olhando pra ela, assim, quando ele vira de cortes e vê que ela tá olhando e que ela percebeu o que tá acontecendo. E aí ele acaba seguindo ela e tal, e é assim que ele chega nela, né, no apartamento. Eu tenho uma teoria já nesse primeiro episódio que, tipo, como não foi o Satoru que resolveu a parada, o revival continuou, tipo, e todo esse tempo que ele não resolveu, até a morte da mãe dele, quando ele tem aquela crise, aquilo acumulou esse meio que fez uma matemática de anos e voltou 18 anos atrás, por isso que ele voltou tanto tempo. Porque esse que é o ponto de partida da série, é como que o Satoru volta no tempo. Como a gente falou aqui, a revivência, né, o revival, ele é de 1 a 5 minutos, né, que ele fala. Isso. O revival é de 1 a 5 minutos, só que agora ele volta 18 anos no tempo assim que ele vê não, depois que ele descobre que a mãe dele foi assassinada. Ele entra na cena do crime, né, ele vê a mãe dela lá, ele vê a mãe dele lá com um sangue muito digitalizado, fudido lá no chão, que é bizarro de mal feito. Isso. Mas enfim, ele tá fugindo da polícia. Ele foi incriminado pelo assassino, né, e assim, aí a gente entra nos defeitos aqui da série. A série ela é bem produzida, ela não tem atores ruins, mas o ator principal ele não é cativante. Ele não é muito carismático, por exemplo, no início, como ele falou até antes, ele é um cara, tipo, ele atende a proposta. É retido, é um personagem contido, porque como ele não tem muitos amigos e tal, ele fica muito dentro da cabeça dele, tem até narrações em off bastante na série, que são as ideias dele, ele narrando. Deve ser até uma adaptação do que é feito no mangá, porque no mangá é muito comum a transcrição dos pensamentos do personagem, e aqui eles colocaram como uma narração em off. E aí, tipo, nesse início, beleza, ele passa essa mensagem de um cara que, vamos lá, beleza, não tá se portando muito. Mas aí no final, quando tá por exemplo, os policiais encurralam ele num beco, ele não tem expressão nenhuma, ele não passou, por exemplo, pra mim de que ele, meu Deus, o que está acontecendo, que ele tá desesperado, que ele não sabe ali o que tá acontecendo, ele só abre o olho, é basicamente isso que ele faz. O sangue também, como ele falou, ridículo, porra, não parecia nem que tava ali, sabe, meio escrotinho o sangue. Mas feito no pente, assim, uma poça vermelha no chão. Só. E é engraçado que fica delimitado certinho. Quando ele agacha, ele ajoelha pra olhar o corpo da mãe, a poça tá tipo certinha assim, ó, perto do joelho dele. Tipo, não deixa encostar, sabe? Enfim, galera, esse foi o vídeo. Eu gostei da série, achei interessante eu continuar vendo. Como eu disse, ela é bem curta até, relativamente. Tem 12 episódios de 23 minutos, então dá pra ver rapidinho. Comentem se vocês querem que a gente traga mais vídeos sobre essa série, vídeos de teoria, vídeo depois da temporada completa. A gente pode fazer uma análise, né? Pode fazer até uma comparação com o mangá, talvez, que o mangá não é muito longo. É verdade. Então, tipo, comentem aqui, isso é muito importante pra gente. É muito importante que a gente precisa saber o que vocês gostam de ver, porque a gente fala do que ninguém quer ver, não faz sentido. Então, curte o vídeo, se inscreve, ativa o sininho, aquele balabá de sempre, mas que você sabe que é importante pra caraca, que eu sei que você esquece. Eu sei que você não faz isso. Exatamente. Eu vejo no seu olho. E eu sei que você fica curtindo o vídeo dos outros,
E aí chega aqui e você não faz isso. Acesse o nosso site também, galera, referencianerd.com. Lá sai notícia direto de cinema, série, quadrinho, jogo. E a gente põe crítica também de alguns filmes que não vêm pro canal. E o Instagram do canal, pessoal, a gente posta umas fotos lá de quando a gente tá em algum evento, alguma parada que é bacana a gente compartilhar com vocês. E é isso, pessoal. Essas foram as primeiras impressões da série Erased. E fique com essa referência. Que merda. Eu odeio minha vida.